Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo de número 95. Salmo 95. Salmo 95, no versículo 1, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Aqui, irmãos, é um salmo de alegria, é um salmo para o culto público. O que está dizendo aqui a Bíblia é que nós devemos ir a Deus com júbilo, com alegria. E o salmista, ele dá 3 razões aqui. Primeiro, porque ele é a nossa salvação, foi Deus quem nos tirou do pecado. Depois, porque ele é o Deus supremo, acima dos outros deuses no mundo. E em terceiro lugar, ele fala que ele é o dono, que as profundezas da terra lhe pertencem. Então, nós podemos cantar com alegria, com júbilo, sabendo que o nosso Pai, o nosso Deus, é aquele que nos salvou, é o Deus supremo e é o dono de todas as coisas dessa terra e do universo. E ele diz, então, que nós devemos cantar com salmos, com as músicas que nós teremos aqui agora. Então, não é um momento para nós ficarmos distraídos, nem apáticos, mas cantar com alegria, refletir nessas letras, termos realmente alegria diante de Deus. Vamos fechar os olhos, agora vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui, mais um domingo, Deus, na sua casa, e nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós sabemos que há familiares nossos, amigos nossos, pessoas que não estão aqui,
que não podem se colocar diante da sua presença, porque não se arrependeram, porque estão endurecidos para o Evangelho. Mas nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de ouvirmos a sua voz um dia, de nos convertermos, de nos arrependermos, de confessar que só o Senhor é Deus e nos salva das nossas maldades. Muito obrigado, Deus. E coloque em nós um espírito então de alegria, de júbilo, aqueles que entraram aqui tristes, aqueles que entraram aqui desanimados, ou então com o coração apertado, que o Senhor possa trazer alegria a esses corações, júbilo, que eles possam refletir naquelas coisas que são maiores do que nós, que eles possam refletir na sua salvação, que eles possam se alegrar no Filho de Deus que veio até essa terra e nos salvou e nos livrou dos nossos males. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor agora. É a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, que me faz vencer, que me faz vencer. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, que me faz vencer, que me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega, os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem, Ele é o Deus da minha vida. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz viver, o poder do Espírito está sobre mim, que me faz vencer, que me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus, todo o universo está em suas mãos, Ele é o Alfa e o Ômega, os seus olhos de graça estão sobre mim, Ele se importa e me conhece bem,
existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar, os seus mistérios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
assento. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Carta de Tiago, capítulo 4. Está um pouquinho antes de Apocalipse, depois de Hebreus. Vamos fazer a leitura desse capítulo inteiro. Tiago, capítulo 4, no verso 1, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esse capítulo ele dá uma atenção especial aqui para os pecados humanos. E ele fala a respeito da cobiça, de guerras, de brigas, porfias de alguns irmãos com os outros. E Tiago ele diz então que isso são obras da carne. São obras que o tentador, Satanás, o diabo, ele tenta aos homens para cometerem esses pecados. Mas ele então fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a importância aqui desse texto está em nós irmos a Deus, buscando em Deus o refúgio contra o pecado, buscando em Deus a força do Espírito Santo para resistir a esses pecados. Então o diabo, ele vai fugir de nós, fugir da palavra, fugir da poderosa mão de Deus que nos guarda. Vamos agora ter um último louvor antes da mensagem.
sempre a minha visão. Boa noite a todos. As crianças podem ir para a escolinha, as crianças até 3 anos e 11 meses. Você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. Coríntios capítulo 9, mas antes de nós lermos a palavra das contribuições das ofertas, alguns pequenos recados rapidamente. Bom, nessa semana, como nós sempre avisamos aqui no domingo, nós temos a limpeza amanhã às 18 horas, na segunda-feira às 18 horas, para limpar todo o salão. Nós sempre necessitamos de voluntários. Você que quer nos ajudar, por favor, vem aqui amanhã para ajudar os irmãos que têm sido fiéis nessa tarefa, e graças a eles você pode desfrutar de um templo sempre que está muito bem limpo, muito bem organizado. São irmãos que dispõem do seu tempo para vir aqui, se sacrificar e proporcionar que o culto seja sempre dessa forma. Então é importante você que tem condições de vir aqui amanhã, então, às 6 horas da tarde. O pastor Paulo não está conosco, ele continua pregando em Juazeiro do Norte, mas nessa semana, já que se inicia, ele já estará retornando. Outro recado importante para os oficiais agora: nesta semana, na quinta-feira, nós teremos a reunião dos oficiais. Então fique atento, nós iremos avisá-los durante a semana em relação a isso. 2 Coríntios, então, capítulo 9, vamos ler o verso 7. Diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa é a palavra das contribuições das ofertas. Por favor, se você for contribuir, ofertar, pegue seu envelope ao lado e pode trazer a sua oferta aos gasofilaços. Vamos para o momento da palavra, então. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos, e vamos orar para iniciar esta pregação. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, pelo privilégio de poder aprender da sua palavra, poder nos reunirmos aqui, para prestar o devido culto ao Senhor. O culto que deve ser prestado a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus reto, um Deus que não tem parte com o pecado, que por seu amor e misericórdia enviou o seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à sua presença, pudéssemos levantar as nossas mãos e poder louvar o Senhor pela misericórdia e pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Senhor, quem é suficiente, quem pode pregar algo que diz respeito às suas atitudes? O Deus encarnado, o Deus santo. Quem somos nós e o que são as nossas atitudes diante do que o Senhor é e do que o Senhor representa? Tem misericórdia desses míseros pecadores que tentam aprender a respeito com as suas atitudes. Afinal, o Senhor é o modelo e o exemplo máximo que nós temos nessa terra. Dá-nos a graça pelo Teu Espírito, abre a nossa mente, os nossos corações, para nós sermos instruídos pela Sua palavra. Há muito tempo nós somos assolados pelo diabo com tentações, e muitos de nós estão, nesse exato momento, dentro das suas garras poderosas. Não conseguem se livrar dos seus pecados, não conseguem avançar na leitura bíblica, não conseguem ter uma vida cristã séria e temente ao Senhor. Mas pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos forneça nessa noite instrumento, que o Senhor nos dê condições de aprender com o Senhor como nós devemos enfrentar Satanás, como nós devemos responder aos seus argumentos ardis, perniciosos e malignos. Nos faz, então, nessa noite, os verdadeiros soldados de Cristo, representantes de Cristo nessa terra, e nos capacita e nos instrui, para que nós possamos resistir ao diabo, e como diz o texto de Tiago, para que ele fuja de nós. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não resta dúvida que a melhor representação da vida cristã é uma árdua batalha. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver durante toda a narrativa bíblica, iniciando em Gênesis e terminando em Apocalipse, você vai perceber que todos os servos de Deus viveram em grande batalha durante nessa terra. Toda a trajetória deles nessa terra, sempre eles enfrentaram batalhas. Nunca que pode se comparar a vida cristã como um mar de rosas ou como uma vida num campo. Pelo contrário, todos os dias nós batalhamos. Todos vocês batalham contra a carne, contra o diabo e contra todos os prazeres desse mundo, tentando assim permanecer nos caminhos de Deus. Não é à toa que Paulo, quando ele escreve a carta para o seu discípulo Timóteo, ele diz que Timóteo era um bom soldado, que ele devia se portar como um bom soldado de Cristo. Ele está comparando Timóteo com a figura de um soldado, porque Paulo via realmente que a vida cristã era uma batalha. E nessa batalha, todos vocês certamente sabem, se eu for perguntar, quem é o maior inimigo das nossas almas? Nós, obviamente, enfrentamos dificuldades e lutamos todos os dias contra a nossa carne, que está influenciada pelo pecado. Mas se eu perguntar para vocês, qual é o outro inimigo que vem à sua mente? Todos aqui em alto e bom som vão poder responder que é o diabo, é Satanás. E a Bíblia realmente mostra quem ele é,
Talvez uma das definições mais claras sobre o diabo é o próprio Jesus que deu. Se você procurar em toda a Bíblia, quem mais mostrou quem o diabo é, foi o próprio Jesus. Talvez a descrição mais detalhada que nós temos na Bíblia sobre o diabo está em João 10:10. Jesus vem e ele fala: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. Jesus talvez aí tenha usado os verbos mais graves para descrever quem é o nosso inimigo. Ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. E a Bíblia mostra que ele trabalha diariamente para devorar os santos, para devorar aqueles que de fato caminham diante da presença de Deus. 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, ou rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Pedro compara o diabo com talvez um dos maiores, dos felinos e dos mamíferos aí mais mortais que existe dentro do reino animal, que é o leão. Ele não compara o diabo com o cachorro, ele não compara o diabo com o elefante, ele não compara o diabo com o rinoceronte, não. Ele compara o diabo com o leão. Uma figura imponente, uma figura de profunda autoridade até no reino animal. O leão é muito respeitado pelos outros animais e é um ser extremamente voraz, inteligente e que sabe muito bem o que ele faz para conseguir devorar suas presas. Diante dessas circunstâncias, nós percebemos que o nosso inimigo não é qualquer um, apesar de nós muitas vezes desprezarmos ele. E muitas vezes o diabo passa na história, até na vida cristã, como um ser qualquer. Você começa a lutar só contra o seu pecado e acha que isso é suficiente e esquece do diabo. Esquece da figura do diabo. Sendo que a Bíblia mostra que ele é completamente real. O diabo ele é tão astuto e ele é tão certo do que ele quer fazer, que ele não teve nenhum tipo de dificuldade de tentar Jesus, que ele sabia muito bem que era o Deus encarnado. O diabo conhece a Bíblia mais do que ninguém. Conhece o homem mais do que ninguém. Só deixa eu te dar uma ideia disso. O primeiro ser que caiu na face da terra, falando de um plano terreno do ser humano, foi Adão e Eva. Quem que provocou a queda deles? O diabo, na figura de uma serpente. Todos os homens e mulheres que passaram nesta terra, com exceção de Jesus, pecaram e caíram nas garras do diabo. Então nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um homem, de um ser que derrubou Moisés, que atrapalhou a vida de Paulo e certamente mexeu em muita da estrutura de Paulo. Mexeu com Moisés, Elias, João Batista, todos os homens bíblicos considerados homens de Deus passaram pelas garras do diabo e caíram nas suas tentações. Diante dessas circunstâncias, nós vamos perceber que um leopardo diante de um ser humano, que um leão faminto diante de nós, ou uma serpente venenosa na frente de um bebê, não se comparam e nunca com a figura do diabo, as suas estratégias e todas as suas artimanhas e propriedades malignas para devorar e derrubar os santos que caminham diante de Deus. A própria vida de Jesus era marcada por intensa perseguição e intensas aflições, todas elas onde o diabo participa. Jesus nasce e é perseguido por Herodes. Ele é batizado e Satanás já está na sua busca. Ele prega o arrependimento, mas os fariseus o caluniam. Ele começa a sofrer, mas o diabo o ataca. Ele é preso e os judeus se livram dele. Eles entregam-no, mas Herodes o ridiculariza. É ridicularizado, mas Pilatos o condena. É condenado, mas os soldados o espancam. Está na cruz, mas o povo não se apieda dele. Ressuscitou, mas os sacerdotes fazem questão de esconder
a sua ressurreição. Toda a trajetória da vida de Jesus, o diabo tentou de todas as formas e de todas as maneiras atrapalhar e corromper o plano da redenção que Deus havia estabelecido lá em Gênesis. Diante de todas essas questões, assim como a vida de Cristo foi uma guerra aqui na terra, assim a vida de todos os cristãos também deve ser uma guerra nessa terra. Não se engane, o que Cristo passou é um modelo para o que nós passaremos. E se você hoje pensa que de repente não enfrenta a figura do diabo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. É porque talvez você esteja andando de acordo com ele. É porque você está aceitando as suas artimanhas, está aceitando as suas estratégias. Por isso ele faz de tudo para que você ande em paz com ele. Você só vai encontrar o diabo quando você quiser andar de verdade diante da palavra de Deus. Do contrário, você vai ter a vida mais tranquila nessa terra. Mateus capítulo 4, ele está dentro de um contexto. Antes, aqui, Mateus capítulo 4 representa a tentação, as tentações de Cristo. O diabo nesse texto vai fazer 3 ataques contra Cristo. Ele vai atacar Cristo 3 vezes, até que no final ele sai por um tempo. Mas antes de entrar aqui, nós vamos entender o que acontece antes disso aqui. Para Jesus ser tentado tem um contexto. O que aconteceu antes dele ser tentado? Se você vai para os versículos anteriores, você vai em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, 16 e 17, eu vou ler só esses finais, diz o seguinte: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus então havia acabado de ser batizado por João Batista, e havia recebido os sinais claros do auxílio e da bênção de Deus sobre a sua vida e seu ministério. O Espírito de Deus desce na forma de uma pomba sobre ele, e uma voz do céu é ouvida: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Jesus nesse momento estava seguro, sem dúvida alguma, de seu ministério. Nós não podemos aqui, quando eu falar de algumas questões de Jesus, eu quero que você sempre lembre da parte humana de Jesus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Como Deus, é impossível de Jesus ser tentado, mas como homem, ele vai sofrer e vai ser tentado como cada um de nós, na integralidade, na força e na potência que tem uma tentação vinda de Satanás. Então, Jesus aqui estava seguro do seu ministério, Deus dando sinais, o Espírito descendo como pomba, como um sinal claro, a voz do céu audível dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai confirmando a filiação de Jesus, que antes estava no céu e agora assume a figura humana para cumprir o propósito de Deus. Mas na figura humana, ele assume a fraqueza humana, ele assume as debilidades humanas, ele assume tudo o que nós temos, exceto o pecado. Então esse é o contexto. E agora nós vamos para o verso 1. E no verso 1, o texto diz o seguinte: a seguir, ou então, em outras traduções, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A seguir, ou seja, logo depois de Jesus ser batizado, depois de Jesus vir descer sobre ele o Espírito como pomba, e ele ouvir a voz de Deus, confirmando que ele era um filho de Deus, ele recebendo assim a bênção e o aval de Deus sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Ou seja, o que nós vamos aprender aqui? E a primeira coisa que eu preciso já te ensinar, nessa primeira palavra, a seguir. Jesus acabou de ser batizado. O que isso significa? Todos os crentes que foram batizados de verdade, que foram regenerados, porque existe o batismo que às vezes a pessoa não converteu, que ela está batizando só para cumprir um rito, que às vezes ela consegue enganar os pastores, a igreja, ser batizada, mas ela não foi regenerada, ela não teve seu coração transformado, ela não é um verdadeiro cristão. Mas todo aquele que foi verdadeiramente batizado, e é um cristão, é um representante de Cristo nessa terra, até porque o batismo ele tem essa característica. Por que você vê uma seriedade que nós temos com entrevista de batismo, escola para batizar e etc? Por quê?
Quando a pessoa batiza, ela está fazendo uma confissão pública diante de Deus e dos homens, que ela é um cristão, um seguidor de Jesus. Quando ela sai aí na terra, quando ela sai fora da igreja, no ambiente do mundo, e ela se porta diante de outras pessoas, ela deve ser vista agora como um cristão, um discípulo de Cristo. Por isso há uma responsabilidade muito grande nisso. Por isso, o que nós precisamos aprender aqui? Primeira lição, logo depois de você ser batizado, de você ser transformado pelo Espírito Santo, se prepare para a batalha. Satanás vai se levantar contra você. Quando você se torna um verdadeiro cristão, a primeira batalha que você vai enfrentar, certo, sem dúvida alguma, Satanás, com toda a sua força, virá para tentar te derrubar. A seguir, então, foi Jesus levado pelo Espírito. Outra questão que nós precisamos aprender: Jesus está sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas ele foi levado por quem? Ontem nós explicamos isso, mas hoje tem pessoas aqui que não ouviram o panorama de Jó de ontem. Mas Jesus foi levado pelo Espírito. O que isso significa? As tentações não vêm por acaso. As tentações, todas elas têm um propósito específico diante de Deus. Elas vêm pela justa permissão de Deus, com providência e designação especial de Deus. Portanto, o combate de Cristo com Satanás foi decretado por Deus em seu conselho eterno. Lembre-se disso. Nenhuma tentação virá sobre você se ela não for permitida por Deus. Nós aprendemos isso claramente ontem com a figura de Jó. Os primeiros capítulos de Jó mostram uma prestação de conta dos anjos diante de Deus, onde Satanás e os anjos comparecem diante de Deus. E o que Deus fala para Satanás? Ele vira para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Homem temente, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás: eu sei por que ele é temente a Deus, como caluniador, acusador. Eu sei por que ele é temente a Deus, porque o Senhor deu tudo para ele. Ele é um homem rico, de posses. Deus falou: tá bom, toque em toda a propriedade dele. Os filhos de Jó morrem, toda a propriedade de Jó é dissipada, ele perde ali bilhões, porque ele era um bilionário, o maior de todo o Oriente. Do nada, de um bilionário ele passa para o zero, e perde seus 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Do nada. Jó mantém a sua integridade. Depois Deus ainda vai querer que a tentação de Jó, o sofrimento dele, continue. Aí depois tem uma outra prestação de conta, Satanás se apresenta de novo. E Deus fala: você viu meu servo Jó? Mantém integridade, mesmo tendo perdido tudo. Satanás então fala: eu já sei por que ele está assim. Você não tocou na vida dele, você não tocou no físico dele. Deus falou: então tá bom, pode tocar nele. Jó é tomado de tumores, da planta do pé até o alto da sua cabeça. Sofre dores, depressão, fica mau hálito, dores terríveis, não dorme. O texto bíblico mostra o que foi horrível que aconteceu com Jó. Mas mais uma vez, quem permitiu Satanás chegar diante de Jó? Deus. Quem está levando Jesus para o deserto aqui para ser tentado pelo diabo? Quem? Deus. Quem levou os discípulos para sofrerem uma das maiores tempestades na vida deles, quando eles estão no barco, em Marcos capítulo 4? Jesus. Vem, vamos passar para outra margem, leva eles para o meio do mar, onde eles sofrem ali uma grande tempestade, o barco quase vai a pique. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Tenha postura diante da tentação, diante do sofrimento e da aflição. Por quê? Porque eles são permitidos por Deus. Você talvez tenha vindo aí de teologia da prosperidade, de igrejas neopentecostais, de teologia do coach, ou qualquer outro tipo de heresia que está sendo dissipado hoje em dia, que fala que o cristão não sofre, que isso na verdade vem do inimigo. Não, é Deus que permite. Tanto é que em todas essas ocasiões, Deus ainda é claro com Satanás: você só pode tocar nas propriedades agora você só pode tocar na vida dele, mas não pode tirar a vida. Você toca na saúde, mas não tira a vida. Mostrando que ele tem o controle absoluto sobre as aflições. Isso deve fazer você refletir muito sobre o período de sofrimento e sobre o período de aflição. Todos nós vamos passar isso, e não olhe para isso como vindo simplesmente de Satanás.
É Deus que está permitindo essas circunstâncias que estão acontecendo com você nesse exato momento. E se é Ele que está permitindo, você tem que ter outra postura. Ao invés de murmurar, ao invés de se levantar contra, ao invés de não aceitar o sofrimento, você deve fazer como Tiago 1:2 diz, que nós devemos ter por alegria o passar por várias aflições ou provações. A postura de um cristão diante do sofrimento e da aflição, permitida por Deus, como todas elas são, é o quê? Alegria. É aceitar o sofrimento, é passar pela aflição, é ver o modelo bíblico de como passar pelo sofrimento e assim se portar como verdadeiro cristão diante dessas situações. É suportar e passar debaixo da condução do Espírito Santo. A Bíblia aqui, esse texto de Mateus 4, ele é reproduzido também em Marcos e em Lucas. Lucas traz um detalhe a mais para esse texto. Ele fala também que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto. Outra lição que nós aprendemos com esse texto: todos nós precisamos estar preparados para a batalha contra Satanás. Você precisa estar equipado para o combate, demonstrando assim que se Jesus foi cheio do Espírito, ele foi para enfrentar Satanás. Você não pode, na sua própria força, na sua própria condição, na sua própria sabedoria, enfrentar Satanás, porque você já tem uma vitória, tem uma derrota certamente decretada, se você for na sua própria força. Jesus foi cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, na plena condução do Espírito, para enfrentar Satanás. Depois o texto também fala que ele foi pelo Espírito ao deserto, conduzido ao deserto. O deserto é um lugar árido, um lugar hostil, um ambiente de dificuldades, onde a água, a comida são escassas. O que isso quer dizer? E o texto de Marcos também, que fala da tentação de Jesus, ele não fala somente de um deserto, mas ele fala de um lugar também habitado por feras, de animais selvagens. Jesus então foi colocado num lugar onde ele não teve nenhum tipo de ajuda, proteção, socorro, auxílio ou conforto. Nem qualquer outra criatura. Ele foi sozinho para esse combate. E para que ele foi levado para o deserto? Para ser tentado. O objetivo de ter sido conduzido pelo Espírito é ser tentado por Satanás. E Satanás vai usar de todos os meios possíveis para fazer com que Cristo caia no pecado. Diante disso, quais são os propósitos? Por que Cristo então foi tentado? Você deve se perguntar. Por que Cristo foi tentado então? Se ele ia vencer, mas por que ele foi tentado? Qual que é o objetivo desse texto estar na Bíblia? Primeiro, Cristo foi tentado para frustrar os planos de Satanás. O diabo tinha vencido o primeiro Adão lá em Gênesis, quando ele derrota Adão e Eva. E eles são expulsos por conta deles terem caído na artimanha de Satanás. Agora não. Agora o segundo Adão vai prevalecer contra Satanás e vai trazer uma vitória diante de Deus, mostrando que sim, Deus é maior do que Satanás e ele pode vencer a tentação. O segundo propósito pelo qual Jesus foi tentado é para fornecer para cada um de nós exemplo. Ele está aqui através da postura de Jesus em Mateus capítulo 4, ele vai nos fornecer direções de como nós devemos enfrentar as tentações, com as quais o diabo vai assolar a igreja. E o último propósito que nós podemos tirar, por que Jesus foi tentado, é para que Jesus se tornasse o sumo sacerdote fiel e misericordioso, como diz em Hebreus, capítulo 2, 17 e 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus também tinha que ser tentado, para sofrer igual você, quando você é tentado. Para saber o que você passa quando você enfrenta Satanás, para que você entenda que nas mesmas dores que você sofre, ele também sofreu em sua integralidade. Não foi menor para Cristo, pelo contrário, provavelmente tenha sido muito maior do que é para você. Ou seja, ele sabe o que você passa quando enfrenta Satanás. E Jesus aqui foi levado para ser tentado pelo diabo. O diabo, que é aquele que é o especialista em encontrar falhas em nós. Ele é chamado na Bíblia de o difamador, o acusador. Essa é a função do diabo, te acusar, te difamar, perturbar a tua mente com mentiras,
deturpar as Escrituras, te fazer de todas as formas, de todas as maneiras, para te desviar dos caminhos santos do Senhor. E é esse que Jesus foi enfrentar. O verso 2 então diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Em um momento de fragilidade, Jesus foi tentado. Era depois de 40 dias e 40 noites, sem Jesus comer. Ele ficou aqui de jejum. É depois desse período, um período onde Jesus está mais fraco. Se alguém aqui já fez períodos de jejum maiores, de dias sem comer, sabe muito bem do que eu estou falando. À medida que os dias avançam, quando você está num jejum, onde você restringe totalmente os alimentos e fica somente na água, à medida que os dias avançam, você vai sendo tomado até certo ponto de nervosismo, você está sem alimento, e também de muita fraqueza. A cada dia que passa, você fica cada vez mais fraco. E à medida que os dias vão avançando, o seu raciocínio também começa a ficar lento, você começa a esquecer das coisas. Jesus aqui estava no ápice do que um ser humano pode suportar em relação à sua fragilidade. Outro detalhe, quando você avança nos dias de jejuns mais prolongados, se você dobrar os joelhos durante um período maior, você vai levantar, você sente dores profundas nas suas articulações. Parece que o seu corpo não funciona direito, e de fato não é, porque ele não foi feito para isso. Então, um período de profunda debilidade. O que eu quero mostrar com isso para você? É nesses momentos que Satanás te ataca. Satanás não te ataca quando você vem na igreja, depois de uma mensagem poderosa, onde Deus te exortou, te consolou, te fortaleceu. Não, ele te ataca num momento de fraqueza. Quando você terminou de brigar com a esposa, quando aconteceu um problema no teu trabalho, quando você recebe uma notícia negativa, quando você está vivendo períodos de grande dificuldade, é num momento de fraqueza que ele te ataca. O diabo é muito esperto, meu irmão, ele sabe muito bem como derrubar um homem. Ele é uma figura, sim, para ser temida e respeitada por nós. Nós devemos resisti-lo, devemos entender seus estratagemas e devemos entender o seguinte: ele é o arqui-inimigo da nossa alma. Ele vai fazer de tudo para nos derrubar. E ele sabe exatamente o momento certo de te atacar. E sim, nós devemos estar preparados nos dias de fraqueza, porque é nesses momentos que ele busca a nossa ruína. Satanás está atento, então, espionando nossas fraquezas, a fim de ver os pecados que nós mais temos inclinação, e nos assaltar com violência nesse ponto. Qual que é a tua maior fraqueza? Onde você tem onde é a sua maior dificuldade na vida cristã? Você tem anos de fé, ou você entrou aqui na igreja faz meses ou anos já. Você já sabe qual é a sua fraqueza. Pois bem, é nessa sua fraqueza que o diabo te ataca. Se você acha que não tem fraqueza, eu já te falo qual que é a tua fraqueza. O orgulho por não achar que é fraqueza. Você já está nas garras de Satanás. O diabo te ataca bem no seu ponto fraco. Por isso nós devemos conhecer as nossas debilidades e as nossas fraquezas e nos preparar para enfrentar o diabo nesses pontos. Quando então nós descobrimos as nossas fraquezas, nós temos que firmar uma vigilância e guardar firmes o nosso coração no que diz respeito a essas debilidades, para nós sermos capazes de vencer o diabo e nas tentações. Então vamos agora para o combate. Capítulo 3, então, a Bíblia diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A Bíblia diz aqui, fala então do tentador. Então o tentador, por que o tentador? Porque o Satanás estuda e pratica continuamente, e sua prática comum, seu estudo e prática comum é tentar os homens. Ele não perde tempo, ele não poupa dor, dia, noite, ele usa todos os meios disponíveis para afastar os homens de Deus e trazê-los à destruição. Não há homem forte o suficiente diante de Satanás. Não há ser inteligente o suficiente diante de Satanás. Não há estratégia suficiente diante de Satanás humana. Somente a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos guiar, para nós vencermos nesses momentos. Por isso,
O próprio Jesus nos alerta, em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entenda isso. O próprio Jesus já te adverte, você é fraco. A sua carne é fraca, por isso você deve sempre vigiar e orar, estar atento às artimanhas de Satanás, estar atento ao seu período de fraqueza, para que você não caia nas tentações de Satanás, isso te leve à destruição. Satanás então vem, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás, olha que interessante, ele coloca em xeque as palavras de Jesus, as palavras de Deus, aliás. E é importante você prestar atenção nisso. É agora, a parte talvez mais importante da mensagem começa agora. Se és o Filho de Deus, o que Deus tinha falado no batismo de Jesus, no último versículo de Mateus capítulo 3? O que vem a voz do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Satanás chega diante de Jesus e pergunta? Se és o Filho de Deus. Ele está colocando em xeque as palavras de Deus. Será que você realmente é o Filho de Deus? E essa é uma estratégia comum de Satanás. Por quê? Lembra o que Satanás fez lá com os primeiros seres humanos da terra, Adão e Eva? Deus dá uma ordem para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. O que Satanás fala para Eva, quando ele assume a figura de uma serpente? O que ele conversa com ela? Olha ele deturpando a palavra de Deus. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Satanás então ele coloca em xeque as palavras de Deus, porque o objetivo de Satanás é deturpar as palavras de Deus. Qual que é o objetivo de Satanás nessa primeira tentação com Jesus? Vencer a fé de Jesus, e levar Jesus à descrença. Foi exatamente também o que aconteceu com a congregação do Êxodo, os israelitas que saem do deserto. Durante o período que eles estão na sua jornada, indo até Canaã, eles duvidam da promessa de Deus, eles duvidam da palavra de Deus que os guiaria até a terra prometida. Começam a reclamar da falta de comida, da falta de bebida. Por quê? Porque eles são levados por Satanás à incredulidade. E isso Satanás tentará levar cada um de vocês. Ele tenta então aqui deturpar. Não, você não ouviu essas palavras, Jesus. Será que você é o Filho de Deus mesmo? Você tem certeza que é o Filho de Deus? Ah, pastor, mas torne isso mais claro. Quando você está diante de um pecado e ele fala assim: será que isso é pecado mesmo? Você tem certeza que isso está escrito na Bíblia? Quantos cristãos que eu já não ouvi falar: mas a mentira para bons propósitos, ela é aceitável diante de Deus. Me mostra na Bíblia onde a mentira com bons propósitos é aceitável diante de Deus. Você está vendo como é que é comum a voz de Satanás nos seus ouvidos, direto, falando: mas a Bíblia não fala isso. Por exemplo, se você falar dos dízimos das ofertas, muitas pessoas: não, mas peraí, a Bíblia não fala que você tem que dar dízimo, a Bíblia não fala que você tem que ofertar. Eu posso administrar meu dinheiro do jeito que eu quiser. Satanás sempre vai, em todas as suas artimanhas, usar dessas estratégias. Ele deturpa, ele omite a palavra de Deus. E o interessante também aqui, ele fala para Cristo: se você é de fato Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Outro detalhe muito importante: o que Satanás estava querendo dizer para Jesus, para transformar pedras em pães? Ele estava querendo persuadir Jesus que ele precisava transformar aquelas pedras em pães. Ele estava querendo persuadir Jesus que ele precisava do pão para salvar a vida dele. E assim a falta de pão levaria ele a uma situação angustiante, que somente transformar a pedra em pão poderia salvar ele daquilo lá. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver?
transformar a pedra em pão. Quer dizer, ele estava querendo falar para Jesus o seguinte: olha, Jesus, se você não transformar essa pedra em pão, você não consegue sobreviver. Você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. E agora, tá bom, pastor, transporta isso para a minha vida agora. A sua empresa está com sérios problemas financeiros. E Satanás vem o seguinte: transforma a pedra em pão. Sabe o que ele fala? A sua empresa não vai sobreviver se você não sonegar imposto. Transforma a pedra em pão. Eu estou com um problema no casamento, ou um solteiro. O solteiro cheio de desejos, lutando contra os seus desejos. Satanás vai falar assim, ó: se você não cometer o pecado da masturbação, você não vai conseguir satisfazer os seus desejos. Transforma a pedra em pão. Ele faz isso todos os dias, de todas as maneiras. Quantos que nessas circunstâncias não caem nos estratagemas de Satanás? Quantos que na sua própria vida financeira, tem a vida financeira, eu dei o exemplo da empresa, e o pessoa física, que tem que declarar imposto de renda, e Satanás vai falar assim: mas não vai sobrar dinheiro no final do mês, se você pagar todos os impostos. Transforma a pedra em pão. Ele faz você entender que se você não quebrar o mandamento, a ordem de Deus, você não vai conseguir sobreviver. Por isso, faz isso todos os dias, de todas as maneiras. Quer uma outra coisa que ele fala? Para o casado, que está vivendo problemas no seu relacionamento, que sabe que não pode se divorciar. Ele chega o seguinte: não existe uma forma de você ser feliz com essa mulher. Tem tanta mulher no mundo. Se divorcia dela e pega outra. Transforma a pedra em pão. Todo dia Satanás faz isso conosco. Mas qual foi a resposta de Jesus nessa circunstância? Olha o verso 4, Jesus diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Jesus, que Jesus estava disposto e pronto. Primeiro, Jesus aqui respondeu, Jesus, porém, respondeu. O que isso significa? Jesus estava disposto e pronto para encontrar com Satanás, mas também ele era capaz de resistir a ele e de vencê-lo. E ele diz: está escrito. De onde Cristo tirou a resposta para enfrentar Satanás? Da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. Porque Jesus, com o sopro da sua boca, poderia dissipar o diabo, poderia afastar o diabo. Mas ele fez questão de usar as Escrituras para mostrar para nós, e para servir para nós de modelo, de como nós devemos vencer Satanás, como nós devemos enfrentar Satanás. A palavra de Deus, escrita, exercida com um cristão verdadeiro, em fé, é a arma suficiente para repelir e vencer Satanás, em todas as tentações. Não é à toa que Paulo chama a palavra de Deus de a espada do Espírito, como está em Efésios 6,17. Entenda, não é o óleo ungido, não é o sinal da cruz, não é o ato profético que faz você vencer Satanás. Quantas igrejas vêm e falam: olha, você tem que ungir, unge a tua casa, unge não sei o quê, faz o ato profético. Quantos sinais exteriores estão sendo colocados para enfrentar Satanás? E as pessoas permanecem escravas do diabo, porque não enfrentam com a única arma que tenha disponível para enfrentar o diabo, e eficaz para enfrentá-lo, que é a palavra de Deus. Quantas igrejas estão presas em atos proféticos, em unção, em óleo ungido, e vem: pastor, ora lá dentro da minha casa, preciso da unção do óleo aqui dentro, senão o diabo não sai. E esses homens, por meio de doutrinas falsas, por meio de falsa interpretação bíblica, levam essas pessoas nuas e desarmadas diante de Satanás. E sempre a derrota é certa. Jesus cita aqui, Deuteronômio 8,3, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele retrata a lição que Moisés ensinou para o povo israelita em Deuteronômio, que eles passaram 40 anos no deserto, e Deus proveu o maná, proveu a água da rocha, e deu todas as condições deles passarem 40 anos. O que Jesus estava dizendo, e Ele está ensinando para nós, para enfrentar essas circunstâncias? Quem sustenta a tua empresa é Deus.
Quem provê para você é Deus. Quem sustenta o teu relacionamento com a sua esposa é Deus. Quem sustenta o solteiro nos seus desejos, para refriar os seus desejos, é Deus. Não é a artimanha do mundo, não é as estratagemas do mundo, não é os prazeres do mundo, não é a válvula de escape proporcionada pelo pecado que te livra dessas circunstâncias, somente Deus. Jesus estava dizendo, é impossível humanamente pensar que uma geração de israelitas de mais de 1 milhão de pessoas passou 40 anos no deserto, e Deus proveu para eles o alimento todos os dias, tanto pão quanto carne e água. No deserto você não tem pão, no deserto você não tem água, você não encontra dessas coisas do deserto. 40 anos o povo de Israel ficou no deserto, conduzidos por Deus. Ali eles tiveram filhos, as mulheres tiveram filhos no meio do deserto. Isso é impossível. A Bíblia diz que a roupa deles não se gastava, e ainda foram perseguidos por um exército, um dos maiores exércitos na terra, que era o exército egípcio, e não pereceram. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Não quebre princípios diante das aflições, diante das fraquezas, diante do momento difícil que você enfrentar. Entenda, Deus é a fonte de toda a sua providência e sustento nesta terra. Se tiver que a sua empresa chegar à bancarrota, é porque Deus quis que ela chegasse à bancarrota. Porque se não for a vontade dele, Ele vai prover de todos os meios, de todas as maneiras, para você pagar todos os impostos corretamente, e Ele vai sustentar a tua empresa. Eu faço isso na minha. Eu pago mais imposto na minha empresa do que eu ganho de dinheiro de salário. Mas sou sustentado por Deus. Não me falta nada. E aí você vai ver, existem centenas e milhares de milhões de cristãos no mundo que fazem a mesma coisa, porque eles não querem quebrar princípios dando vazão para Satanás, que vai usar sempre a sua fraqueza, a sua debilidade para fazer você pecar. Segunda tentação, então o diabo, verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Então, o que isso mostra? A insistência contínua de Satanás. Após a primeira tentação, Satanás ele não para o ataque, mas ele persiste, mostrando a sua contínua busca a quem ele deve devorar, a quem ele possa devorar. Ele não se cansa do seu trabalho, mas de dia e de noite, ele conspira e pratica alguma tentativa maligna contra os filhos de Deus. O interessante é que o diabo leva ele à cidade santa. Jerusalém era a cidade santa, a cidade que representava a presença de Deus, o templo e todas aquelas questões, faziam referência a um lugar santo. O que nós aprendemos aqui? Não existe lugar santo no qual Satanás não possa te tentar. Você está na igreja, fora da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar. Não existe um lugar onde você está protegido das tentações de Satanás. Quando você senta nessa cadeira para ouvir a palavra, ele já está aí, para tentar te desviar da palavra, para tentar você não assimilar a palavra, para tentar endurecer seu coração e te manter nas garras dele. Ele está aí no solteiro, para que ele cobice as mulheres dentro da igreja. Ele faz de tudo isso. O diabo é muito sujo, meu irmão. E todos os dias nós precisamos estar atentos. Não existe um lugar, então, que você esteja protegido, a não ser na presença de Deus diante do seu Senhor. Verso 6, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Se és o filho de Deus, agora é o seguinte, a melhor tradução seria, já que você é o filho de Deus, prove por intermédio de um milagre, mostra que você de fato é o filho de Deus, fazendo um milagre. O que é isso aqui? Satanás quer levar os homens à vã presunção e vã confiança no amor, favor e misericórdia de Deus. Preste bastante atenção nisso. Isso é raro de você ouvir. O pecado da presunção. O que significa o pecado da presunção? Muitos caem na tentação nesse pecado da presunção, pela liberdade de pecar que forjam nos seus corações. Eles argumentam assim, eu sou um eleito, eu sou salvo, eu sou generado, se eu cair nesse pecado não tem problema não, Deus é misericordioso,
o sangue de Cristo já foi derramado por mim. Não tem nenhum problema. Quantos que não se dão liberdade para pecar, baseados na misericórdia de Deus? Não tem problema não, mentir, não tem problema. Você acha que Deus vai me levar para o inferno por causa de uma mentira? Você acha que uma mentira é suficiente para me levar para o inferno? Não tem problema, se eu fizer uma mentira hoje, daqui a pouco eu vou dobrar o meu joelho, vou pedir perdão, e Deus, que é misericordioso, vai me perdoar. É exatamente isso que Satanás está falando aqui para Jesus. Mostra que você é filho de Deus, se atira daqui e dá ordem aos anjos. Pecado da presunção. Mostra, faz isso. E é exatamente isso que Satanás faz com muitos irmãos, que pensam, não, mas espera aí, eu sou regenerado, mas não tem problema desse pecado. Você acha que se eu sonegar imposto na minha empresa vai ter algum problema? Não. Eu sou casado, peraí, não, mas pastor, eu faço culto familiar, eu vou à igreja, mas de vez em quando eu acesso umas coisinhas no celular. Mas você sabe, né, eu sou fraco, estou tendo problema no meu casamento com a minha esposa, na parte íntima, e aí você sabe como é que é, né? No meio da pressão ali, mas Deus é misericordioso, né, pastor? Não tem problema nenhum. Pecado da presunção. Quem falou que Deus apoia a prática deliberada do pecado? Isso não é basear-se na misericórdia de Deus. Isso é sem vergonhice. Isso é hipocrisia. Isso é usar da misericórdia de Deus de maneira vã. É usar da graça de Deus de maneira vã. A graça, ela me socorre quando eu resisto o diabo. É para que eu resista ao diabo, para isso que existe a graça. E para isso que existe a misericórdia. Não é para aquele que vive na prática deliberada do pecado e associa-se com o pecado, achando que Deus vai, por isso, ter misericórdia dele. Ou os outros, então. Existem aqueles, e eu já conheci esses. Já, inclusive, fui na casa de uns desses. Pastor, eu não sou eleito, eu sou condenado. Por eu ser condenado, eu não consigo viver na vida santa. E aí ele se entrega ao debalde, ao pecado, à vida mundana por conta disso. É o pecado da presunção que Satanás o escravizou. E Jesus então cita, Jesus não, né? O próprio Satanás cita aqui. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Satanás cita aqui, Salmo 91:11. No entanto, Satanás perverte o verdadeiro sentido do texto, porque ele só cita uma parte do Salmo. Ele oculta a parte dos Salmos que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mais uma vez, Satanás pervertendo o verdadeiro sentido do texto, que é a prática comum dele. E assim Satanás também faz com todos os hereges, que cortam ou deixam de fora alguma parte da Escritura, para agradar ao seu público, ou para satisfazer os seus próprios pecados. Ele omite aqui no texto, em todos os seus caminhos, porque o Salmo está querendo dizer o seguinte: que Deus provê segurança para os seus filhos que permanecem nos seus caminhos. É o que Satanás faz todo dia com você. Ele deturpa o sentido das Escrituras para que se torne agradável o seu caminho pelo pecado. Todos os dias Satanás faz isso. Por isso, diante dessas circunstâncias, e aqui mais uma vez nós vemos como Jesus também vai responder: nós precisamos ser homens e mulheres aptos com a Escritura. Dedique tempo com a Escritura, medite na Escritura, trabalhe com a Escritura, estude a Escritura cada dia mais, para você não cair nas artimanhas de Satanás e saber enfrentá-lo quando você estiver diante de uma tentação. Verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus refuta o argumento de Satanás, mostrando que a interpretação dele estava totalmente equivocada, exatamente porque ele tinha omitido a parte em todos os seus caminhos. Então Jesus vai citar Deuteronômio 6,16. Tentar a Deus é provar e a experiência com Deus e comprovar, a fim de provar se Deus é bom mesmo, se Deus é misericordioso mesmo, e se Ele é todo poderoso quanto a palavra de Deus diz.
A raiz do pecado, de tentar a Deus, está num coração descrente, por meio do qual um homem duvida da verdade da palavra de Deus, do poder, da presença e da providência divinas. O sentido aqui é que você não deve fazer nenhuma prova desnecessária em relação à bondade de Deus, à misericórdia, ao poder ou à providência de Deus, por conta de um coração descrente na verdade e na sua palavra. Os israelitas fizeram da mesma maneira. Quando eles estavam no meio da sua trajetória no deserto, em determinados momentos, como está escrito em Êxodo 17:7, eles dizem assim: o Senhor está mesmo conosco? Deus havia prometido aos israelitas que estariam com eles até o fim, na trajetória pelo deserto, até chegarem em Canaã. E no meio da trajetória eles começam a questionar Deus: Deus, o Senhor está verdadeiramente conosco? É a mesma coisa que muitos cristãos fazem ao duvidarem da bondade, da misericórdia e da providência de Deus no meio das tentações. A última tentação aqui, verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou-lhe aqui todos os reinos do mundo. Percebe como o diabo é muito sábio e estrategista. A Bíblia diz que ele mostra os reinos do mundo e a glória deles. A proposta do diabo, ela é sempre desejável e agradável. Sempre vai parecer agradável aos seus olhos e desejável. Sempre ele vai trazer uma proposta de pecado para você que é doce, que é agradável, que você vai ter prazer com essa proposta. Não é o que ele fez com Eva? Quando Eva está diante do fruto, a Bíblia fala que quando Eva olha para o fruto, a Bíblia diz que se torna agradável aos olhos de Eva aquele fruto. Só que aquele fruto representava desobediência a Deus e uma vida independente de Deus. É o que o diabo faz em todas as tentações para te levar para o pecado. O pecado para o diabo sempre é uma proposta agradável, boa e prazerosa que você vai desfrutar. Só que repare o que ele mostra para Cristo. Ele mostra o mundo e a glória do mundo, mas ele oculta do mundo as misérias, as corrupções. Ele só mostra aqui as riquezas, a pompa e a dignidade do mundo. Só o que aparentemente é bom do mundo, e oculta a miséria, a pobreza, a destruição, a violência e toda a podridão que existe no mundo. É sempre que isso o diabo faz com você. Ele sempre faz o pecado se tornar agradável aos seus olhos, mas no final, ele é uma podridão que está te levando para o inferno. No final, quando você experimenta do fruto, você experimenta a ira e o abandono de Deus. O sentimento de vazio toma conta da sua alma, porque Deus não tem parte com o pecado. É isso que Satanás sempre vai fazer. É assim que ele age nas tentações. Sempre mostra somente a parte desejável e agradável. No verso 9, Satanás diz: e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele faz os homens aqui crerem que ele é o doador de todas as coisas, e desse modo leva muitos homens a confiarem neles. Como assim? O diabo não tem poder para dar todos os reinos do mundo para Jesus. Quem tem o poder para dar todas as coisas é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o soberano que controla todas as coisas. Mas o diabo sempre faz isso. Você quer ver como você cai nesse tipo de pecado aqui, de idolatria e de se curvar a Satanás? Quando você conduz, por exemplo, a sua vida, baseado em mentira, em fraude, quando você conduz a sua empresa, por exemplo, você quer ver uma prática aqui, voltando à questão da sonegação de imposto, bem simples, mostrando que você confia mais em Satanás do que Deus, quando você usa de pecado para cumprir um propósito. Você sabe que você precisa recolher o imposto, e você não recolhe o imposto para sustentar a tua empresa. Está vendo? Você está confiando mais em Satanás, e que Satanás é o doador de todas as coisas, do que Deus que está sustentando a tua empresa. Quando você, jovem solteiro, não sabe esperar o momento certo para Deus prover uma esposa para você, santa e separada por Ele aqui, e vai no mundo, você está confiando mais em Satanás do que no próprio Deus. É como se você estivesse dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor não é suficiente e não tem o poder suficiente para me dar minha esposa.
eu vou buscar ela com Satanás. E vai para Satanás. Você está vendo como o pecado da idolatria de Satanás, ele é muito mais comum e cotidiano no nosso meio do que a gente pensa? Ou você acha que a idolatria diante de Satanás é se dobrar diante de uma imagem de um diabo vermelho de chifre e com asa de morcego? É óbvio que Satanás não age assim. Satanás sempre age com estratégias, colocando você dentro da sua estratagema e mostrando para você, e te fazendo confiar que Ele é que é o provedor, que Ele é o que sustenta. Por exemplo, um outro exemplo cotidiano. Você, por exemplo, que trabalha como vendedor, vou te dar um exemplo prático. Quando você sabe que na sua empresa, você é um vendedor de imóveis, nem sei se tem aqui, e você sabe que a sua empresa sempre entrega os móveis com 60 ou 90 dias, é 90 dias a prática, e o cliente chega para você para comprar, só que você está com sérias condições e sérios problemas financeiros na sua casa. As contas estão chegando, você não está tendo como pagar. E vem ali um comprador na sua loja, chega para você e fala, eu quero móvel e tal. E você já sabe que é 90 dias a entrega. Ele fala, mas eu preciso desse móvel em 30 dias. E você, não, mas fica tranquilo, pode fechar a venda que em 30 dias eu vou te entregar. Sabe o que você está fazendo nesse exato momento? Você está confiando que Satanás que vai prover para a tua casa, porque você está usando da mentira para a provisão, ao invés de falar a verdade e confiar plenamente em Deus. Você está vendo quantas vezes nós nos dobramos diante de Satanás nesse mundo? Para atender os seus estratagemas. Você está vendo como que esses pecados que Satanás tenta levar Jesus a cair são totalmente cotidianos para nós, acontecem todo dia. O quebrar um princípio, o abandonar a palavra de Deus, é confiar em Satanás, na provisão de Satanás, que Ele é o doador, que Ele é o que faz, que Ele é o que provê, todos os dias. Verso 10, então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No final aqui Satanás vem e ele usa, o próprio Jesus vem e diz, retira-te, ou seja, chega de blasfêmias, chega Satanás. Tem um momento da tentação que nós devemos ter essa resposta, chega Satanás, como Jesus, ou como o texto de Tiago diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Quando vem aquela voz, no momento de fazer a venda, dos 90 dias que eu acabei de dar o exemplo, e ele vem e fala, não, é 90 dias mesmo, retira Satanás, eu não vou usar de mentira para prover o alimento na minha casa, permanecerei confiando no meu Senhor e viverei da fé se for necessário, porque quem coloca o alimento na minha casa todos os dias é Deus, e não Satanás. Não é pela mentira, pelas estratégias do mundo, pelas artimanhas do mundo, que nossa casa, nosso lar é sustentado, mas única e exclusivamente pela provisão do Deus Todo-Poderoso. E é assim que você deve confiar todos os dias e caminhar todos os dias na sua vida, não abrindo espaços para Satanás. Chegou um momento que Jesus falou, chega Satanás, você não tem espaço dentro do meu ministério, você não tem espaço na minha vida. E diz a frase final, cita mais uma vez as Escrituras, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Detalhe, Jesus aqui fala em duas circunstâncias, o culto é exclusivo a Deus e o serviço é exclusivo a Deus. Ele fala de adoração pura a Deus e de serviço puro a Deus. Sabe o que isso significa? Você vive nessa terra para adorar o Senhor e exclusivamente ao Senhor. Só a um Deus você se dobra. Você não se dobra ao Deus da mentira, você não se dobra ao Deus da sensualidade, você não se dobra ao Deus da prostituição, você não se dobra ao Deus da corrupção, ou o Deus desse século. Você só se dobra ao Senhor Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Só a Ele que você deve dobrar, e só a Ele que você deve servir. Você não serve Satanás, você não serve as estratégias de Satanás, você não serve as tentações de Satanás, somente a palavra única e exclusiva de Deus. Final, verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Com isto o deixou o diabo, ou seja,
Aqui há um exemplo da misericórdia de Deus. As tentações nunca vão ser por toda a nossa vida, elas sempre são por um período. Existem períodos que Deus permite você ser tentado. A própria questão que aconteceu com Jó foi por um período, para que Deus cumprisse os seus propósitos, e assim é sobre a vida de cada cristão. Deus refreia Satanás, Deus permite Satanás chegar para que ele cumpra os propósitos que Deus tem, mas no momento certo, Deus cessa o ataque de Satanás, Deus cessa a tentação, mostrando aí sim a sua misericórdia para com cada um de nós. Detalhe que Lucas capítulo 4, verso 13, que é o outro texto que trata também sobre a tentação de Jesus, fala que Satanás deixa Jesus até o momento oportuno, mostrando que o diabo vai nos tentar por diversas vezes, e não foi só isso. Jesus aqui está no início do seu ministério, ele foi batizado, e ele é tentado pelo diabo, e é agora que ele vai de fato dar início no seu ministério, pregando nas sinagogas e por aí vai, fazendo seus discípulos. E durante toda a trajetória de Jesus, o diabo vai tentá-lo, ou vai usar os seus para tentá-lo. Inclusive tem uma ocasião que o diabo usa até a própria boca de Pedro, para tentar Jesus, falando que ele não deveria morrer e cumprir o plano de Deus. Então esteja atento, às vezes o diabo vem ele mesmo, mas às vezes ele usa os seus instrumentos do mundo e todas as circunstâncias para pegar você. E eu vou falar que não é só hoje instrumentos humanos, às vezes ele usa a televisão, às vezes ele usa a internet, às vezes ele usa o YouTube, às vezes ele usa o celular, o WhatsApp, todos esses são meios que Satanás pode entrar para destruir você, para te tentar, para acabar com a sua vida. E no final, o último verso aqui diz: e eis que vieram os anjos e o serviram. O que isso significa? Jesus, depois da tentação, esse texto final é para mostrar o quão real foi a tentação de Jesus. Jesus está extremamente debilitado agora, e Deus então envia os anjos para servirem a Jesus e para sustentarem Jesus naquele momento, mostrando para nós que a tentação é verdadeira, e que ela é real, e ela é forte o suficiente para nos enfraquecer, mostrando assim, que todos os dias, nós precisamos a cada dia mais, ser peritos nas Escrituras, precisamos conhecer a Bíblia em todos os pontos, interpretá-la corretamente, usá-la corretamente, e você só vai vencer Satanás, se de fato você aplicar a Bíblia de forma correta. Essa é a maneira de vencer Satanás nessa terra, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ore nesse momento se você tem enfrentado as tentações de Satanás. Certamente, durante a pregação, o Espírito te mostrou, o Espírito te deu a certeza de áreas da sua vida que precisam ser tratadas por Deus. De áreas da sua vida onde Satanás tem encontrado ainda espaço para te tentar e para te levar à queda e à destruição. Por isso ore nesse momento, peça para que Deus tenha misericórdia de você, peça para que Deus te dê as condições necessárias para que você resista ao diabo, para que você de fato faça a vontade de Deus sobre todas as coisas e cumpra o seu bom propósito nessa terra. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, como a sua palavra nos mostra, o inimigo das nossas almas, ele é feroz. Ele tenta de todas as formas e de todas as maneiras nos fazer cair, nos fazer quebrar princípios, nos fazer afastar da sua palavra. E nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Clamamos para que o teu Espírito nos ajude todos os dias, na leitura bíblica, na oração, para nós resistirmos o diabo nesses dias e permanecermos firmes, íntegros, retos, diante das tentações que enfrentaremos. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos sustentar nesses momentos. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui que nesse culto estão nas garras de Satanás, estão nas garras do pecado.
deixaram-se vencer pelas estratégias de Satanás e hoje estão no lamaçal do pecado, estão presos nas artimanhas dele, nas suas mentes, nos seus corações. Que o Senhor use dessa palavra para libertá-los, para levá-los a uma vida verdadeira em Cristo, para vencê-los as tentações e as artimanhas de Satanás com a palavra de Deus. A tua palavra é muito clara, a provisão plena vem do Senhor. A sua palavra é muito clara, todas as promessas que o Senhor nos deu sobre os filhos de Deus estão ali, e o Senhor cumprirá integralmente cada uma delas. Por mais que Satanás tente deturpar a palavra, ela permanecerá íntegra, correta, e se cumprirá até o fim, porque é o Senhor que vela pelo cumprimento dela. Sabemos também que é o Senhor que provê todo o nosso sustento, toda a providência das nossas vidas. Por isso nós não precisamos quebrar princípios, se afastar da tua palavra, romper a tua palavra para ser sustentados, porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem coloca o pão de cada dia na nossa mesa é o Senhor. Quem nos dá condições de respirar é o Senhor. Quem protege-nos na nossa saúde é o Senhor. Quem nos dá as condições financeiras necessárias para sobreviver e sustentar os nossos filhos nessa terra é o Senhor. Por isso nos dá coragem, nos faça homens e mulheres que observam plenamente a tua palavra, para assim, meu Deus, resistirem ao diabo nessas tentações. Não deixa nós quebrarmos princípios, servindo assim a Satanás, idolatrando-o nas suas estratégias. Mas como a sua palavra diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Foi para isso que Cristo foi na cruz do Calvário, para servirmos somente o Senhor. Foi para isso que o Senhor planejou o plano da redenção sobre os filhos de Deus, para que nós adorássemos somente o Senhor e servíssemos somente ao Senhor. Não deixa nós cairmos nas artimanhas de Satanás, não deixa nós sermos enganados por Satanás, mas nos ajuda todos os dias, em todas as circunstâncias, a prevalecer diante do Senhor, a manter de pé, meu Deus, firmes, íntegros diante de Ti. Por isso, meu Deus, ama o Teu povo. Eis a palavra que o Senhor nos concedeu, a santa palavra de Deus. Que essa palavra esteja sempre nos nossos lábios, para nós sempre podermos responder a todas as aflições e artimanhas de Satanás contra nós. E assim, em todas as circunstâncias, fazemos a sua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor nesse momento. Deus vos guarde pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder.
Amém, irmãos. Vamos fazer uma última oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, nessa noite, pela sua palavra que foi exposta, pregada a nós, Deus. Transforma-nos pelo poder do seu Espírito Santo, nos leve a nos apegar, Deus, a ti, nesses tempos difíceis e de muitas tentações que vivemos, Deus. Despede-nos em paz essa noite, guarde a nossa semana e nos mostra onde podemos servir melhor ao Senhor, onde podemos ser mais santos, mais fiéis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados. Uma boa semana.